Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens. Este é um vídeo noturno de quem acabou de sair do banho, depois de um dia cansativo, véspera de dia 10, né? Acho que todo mundo conhece essa sanha, essa azáfama. E já tem uns dias que eu não gravo nada e eu sinto falta de gravar. Eu não tenho escrito também, tenho tomado muitas notas, mas não tenho escrito, né? Foi uma semana agitada, né? Essa que passou, especialmente no fim de semana. Tem algumas notícias interessantes no campo da política internacional. Tem a história daquela menina, puxa, tão bonita, tão jovem, não é? Que, se eu entendi bem a notícia, ela tentou suicídio, né? Ninguém sabe dizer muito bem porquê, né? E por acaso esse é o Setembro Amarelo, né? Dedicado à prevenção do suicídio, né? Quer dizer, uma prevenção que evidentemente parte daquelas pessoas, enfim, dos que cercam os possíveis suicidas, né? Quer dizer, parentes, amigos, né? Quer dizer, um pouco um olhar mais atento, mais carinhoso, não é? Eu ia dizer vigilante, mas vigilante parece uma coisa meio policialesca também, às vezes, né? Pode ter esse sentido meio desagradável. Eu acho que, na verdade, é um olhar mais amoroso, né? Para perceber e perceber e dar espaço, né? Para as fraquezas e as dificuldades dos outros, né? Quer dizer, esse olhar generoso, acolhedor, né? Que nos é tão difícil, né? Em parte, a gente fala muito sobre o mundo de hoje, o mundo de hoje. Há razão nisso, há razão para isso, né? Eu venho aqui falando, introduzindo muito essa ideia, vou falar um pouco qualquer dia desses sobre filosofia. A filosofia que nos informa, mesmo que não saibamos, não tenhamos consciência disso, né? Uma filosofia velha, gasta, falsa, sabe? Mas que está aí, presente no nosso dia a dia e que nos empurra, né? Para um mundo grotescamente materialista, né? Desespiritualizado, sem nenhuma abertura para o outro como ser singular, né? E para si mesmo, né? Eu acho que esse também é o grande problema, não é? E isso tem um fundamento filosófico, sim, sabe? E que, enfim, precisa ser conversado melhor, né? Mas, de qualquer maneira, toda vez que, sabe, alguém muito jovem, né, padece, seja de um acidente, enfim, de uma morte ou de uma quase morte, né, inesperada, né, porque, convenhamos, né, a morte de uma pessoa mais velha, né, ou mesmo as dores de uma pessoa mais velha, não nos surpreendem tanto, não é? Porque, enfim, como eu gosto de dizer, está no contrato, né? Quer dizer, todos nós vamos morrer, né? E geralmente, quer dizer assim, a morte é antecedida por algum sofrimento, quer dizer assim. Então, agora, quando é alguém muito jovem, né? Às vezes uma criança, sabe? Pessoa jovem, sempre dá uma tristeza, né? Assim, dá uma tristeza. Enfim. E a coisa política que me chamou a atenção, a despeito de toda a nossa baguncinha nacional, foi uma matéria que saiu e aparentemente não teve muita repercussão aqui no Brasil, mas
o Departamento de Justiça americano, né, acho que foi o Departamento de Justiça americano ou foi de um estado específico, abriu uma investigação contra uma rede de desinformação russa infiltrada na extrema-direita americana. Ou seja, havia uma rede de, vamos chamar assim, agentes russos, né, que financiava a peso de ouro de Moscou, né, a disseminação de matérias favoráveis à Rússia, sobretudo na questão da invasão da Ucrânia, e críticas às posições do governo americano em favor da Ucrânia. Né? E gente famosa, pelo menos nesse meio, né? E sobretudo lá nos Estados Unidos. Né? E eu estou assistindo uma série que é uma das melhores séries que eu realmente já vi, eu já falei, acho que ano passando dela aqui, chama The Americans. Né? É uma série antiga que, enfim, foram 6 temporadas, de 2013 a 2018. E depois de ter visto as 2 primeiras, eu entendo porque ela teve tantas temporadas, porque eu vou dizer das melhores séries que eu já vi. Porque tem thriller, tem tensão, sabe? Tem trama, tem história, tem sociologia, tem psicologia, sabe? É incrível, é muito bem escrito, é uma obra literária, Os problemas, né? Porque ao mesmo tempo o plot, quer dizer, é um casal jovem infiltrado, de russos, né? Infiltrado nos Estados Unidos do final dos anos 70, começo dos 80, não, no final dos anos 70, ali assim, meados dos anos 70, dos anos 60, por aí assim, porque está na era Reagan é 1980 e alguma coisa, meados, e eles já estão lá há 20 anos, eles chegaram nos anos 60, jovenzinhos, 20 e poucos anos, né, com identidades falsas, falsamente casados, ainda que tenham depois se tornado realmente um casal, etc., etc., né, foram desenvolvendo uma relação quase forçadamente, né, se instalam nos Estados Unidos com uma identidade falsa de americanos e ali constroem uma vida, começam a construir uma vida, abrem uma pequena empresa, uma agência de viagens, têm filhos, os filhos não sabem, ninguém sabe da verdadeira identidade deles. E eles vão cumprindo missões, enquanto que levam uma vida assim, típica de classe média americana, com todos os valores, etc., etc. Né? E aí, cara, são tantos subplots, né? São tantos subplots. É o subplot histórico, né? Porque, enfim, eles levam uma vida de espiões, né? Mas com a chegada do Reagan, a Guerra Fria entre os dois países ganha um novo impulso, né? E aí, quer dizer assim, a coisa fica mais tensa. Aí entra também, e aí tem aquelas coisas, né, shakespearianas, né? Muda-se para a casa em frente, que deve ser um bairro construído como se fosse um condomíniozinho, né? Sem grades, né? Porque as casas são espelhadas, são iguais. A casa de um é igual à casa de outro. Você vê internamente a disposição da cozinha, etc. Né? Mas para a casa em frente, do outro lado da rua, se mudam novos vizinhos. Eles vão lá visitar, o cara trabalha para o FBI, contra-inteligência. E aí começa a convivência dos dois casais, sendo que um é espião russo e o outro faz parte da contra-inteligência americana. Né? E aí os problemas familiares
que essa vida tensa e essencialmente de mentiras e enganos que espiões e contra-espiões levam, né, vão gerando na vida deles, né? E as pessoas que vão sendo sacrificadas ao longo dessas missões, desse trabalho, que é um trabalho, vamos dizer assim, no final das contas, um trabalho ideológico, né? Um trabalho político, um trabalho que envolve toda uma crença, é um trabalho religioso, quer dizer assim, eles estão defendendo ideais, então, por conta disso, vale mentir, matar, roubar, é inevitável, né? Porque o importante é cumprir a missão que, enfim, né, defende ou a internacionalização do comunismo ou a internacionalização do liberalismo, quer dizer assim, né? E os dois lados acreditam piamente que eles defendem a verdade, né? E nessa defesa vale tudo. Cara, é muito bom. E aí eu, imbuído desse ambiente, desse mergulho nesse ambiente, eu li essa matéria que saiu no New York Times, saiu é só procurar, chama-se Tenet, T-E-N-E-T, Tenet, Media em inglês, né? Mas escreve média, né, na verdade. Eles é que pronunciam média, eles pronunciam mídia. E aí virou mídia em português. Quer dizer, é uma loucura isso. Porque mídia é a pronúncia de média, que é, se não me engano, o plural de medium, que é meio. Medium, meio, média, meios, em latim, né? Tenet Media, ou mídia em inglês, né? Porra. Só procurar no Google. É um escândalo incrível. Aí envolve as denúncias anteriores da eleição do Donald Trump lá atrás, em acho que 2016, né? Que tem o envolvimento da Rússia com a extrema-direita, né? E aí ontem, vendo Manhattan Connection, né, o Diogo Maynard chamou a atenção para um aspecto interessante. Onde a extrema-direita alemã tem voto e ganha posições, é na antiga Alemanha Oriental. Quer dizer, a Alemanha comunista. É lá que os comunistas, vamos dizer assim, alguns chamariam de clássicos, outros de jurássicos, né, e os fascistas e neofascistas, neonazistas, etc., têm voto, principalmente, né? E isso é interessantíssimo, né? Porque é interessante como é que parece que virou uma chave, né? A União Soviética, que tinha toda a sua rede muito bem montada, né, de agentes e companheiros de viagem pelo mundo inteiro, né, e disseminava uma série de ideias, né, de repente se dilui, né, e vira a Rússia, né, que é há pelo menos 20 anos, governada por um ex-agente da KGB e o espólio, né, das estatais soviéticas foram parar todos, dizem, eu li isso em algum lugar, a maior parte na mão de antigos agentes, né, da KGB, ou ligados à defesa, etc, etc. Né? E aí é muito interessante, porque aí você diz, cara, é estranho, né? Porque, quer dizer assim, essa extrema-direita, me parece muito evidente que uma das confusões que ela provocou à esquerda foi que, de repente, todas aquelas bandeiras, palavras de ordem que pertenciam à esquerda foram tomadas pela direita. Né? Quer dizer, a crítica aos meios de comunicação,
as grandes empresas, essas teorias todas de conspiratórias, quase todas elas pertenciam. Então é engraçado que é como se, vamos dizer assim, simplesmente, quer dizer assim, os caras que eram responsáveis por essa rede de esquerda tivessem virado a chave, disseram, não, agora não é isso mais que nos interessa, vamos mudar a chave. Mas tudo permanece do mesmo jeito, quer dizer, as palavras de ordem, etc. Você só mudou o lado, porque, de repente, é mais interessante agora para a Rússia essa extrema-direita. E aqui, por favor, eu não estou aqui tentando fazer nenhum juízo de valor e, até o contrário, eu estou aqui tecendo uma teoria conspiratória que, como toda boa teoria conspiratória, explica de uma maneira muito simples alguma coisa que é muito complexa. Então, provavelmente, erradamente. Né? Mas eu acho muito engraçado. Quer dizer, e para mim era um motivo de confusão. Digo assim, cara, é incrível, né? A crítica aqui, negócio de TV Globo, não sei o que. Isso era da esquerda do meu tempo. Sabe? A desconfiança da Globo, a desconfiança dos meios de comunicação, a desconfiança da política, a desconfiança das grandes empresas. Quer dizer, tudo isso estava associado a uma crítica ao capitalismo. Aí, de repente, vem um movimento que é de extrema-direita e carrega essas bandeiras todas e traz para si essas bandeiras todas. Quer dizer, mas foi num momento em que a esquerda tinha, digamos, se desviado dessas plataformas ou palavras de ordem mais genéricas e amplas e se dedicado mais a coisas mais específicas, como questões de gênero. Não acho que seja tanto isso, porque, quer dizer assim, antes as duas coisas conviviam também no campo da esquerda. Não é uma novidade, pelo contrário, quer dizer assim, a defesa das minorias não é uma novidade na esquerda. Ainda que, claro, quer dizer assim, machismo, homofobia não eram uma exclusividade da direita, não é? Quer dizer assim, era muito engraçado, porque, por exemplo, uma parte do pessoal da pop, etc., hippies e pop, dos anos 60, 70, naquela virada assim, todo mundo era apaixonado por Cuba, enquanto que Cuba, num primeiro momento, achava aquilo tudo um lixo, aquilo tudo aqueles cabeludos, aqueles hippies, aquela gente toda, fruto da decadência capitalista. Só num segundo momento é que, quando também os artistas todos foram aderindo às palavras de ordem de esquerda, é que se percebeu que era preciso se aproveitar da propaganda positiva que isso trazia. Então, quer dizer, por exemplo, o próprio Fidel, etc., começou a tolerar e até, vamos dizer assim, compreender e gostar desse tipo de gente, entendeu? Mas até então, quer dizer assim, não sei se a palavra está bem empregada, o ethos, o espírito da Revolução era muito conservadora, sabe? A gente viveu isso aqui no Brasil nos anos 60, quer dizer assim, você teve passeata contra a guitarra elétrica, contra o rock, porque eram tudo considerado uma ideologia estrangeira, americana, capitalista, etc., decadente. O negócio era o nacionalismo, etc., que era mais identificado com o pessoal da esquerda, que também tinha muita gente talentosa no meio, né? Só depois é que se percebeu que era preciso, sim,
tomar para si essa rebeldia, etc, etc. Tá? Mas, enfim, de qualquer modo, não era tão estranho. Então, eu acho que não é por aí, não é que, de repente, essa crítica, por exemplo, aos meios essa desconfiança dos meios de comunicação, da economia, essas teorias todas de conspiração tão próprias dessa extrema-direita, estivessem no ar. Não estavam no ar. Estavam ali. Entendeu? Estavam ali ainda na mão da esquerda. A esquerda não estava tão focada nisso exatamente. E é estranho, porque, para mim, na minha teoria da conspiração, é como se a antiga KGB tivesse, pouco a pouco, vamos trocar isso de lado, entendeu? Isso não nos interessa mais. Os interesses da Rússia já não são exatamente, e a ideologia já não é mais a mesma da União Soviética, porque a União Soviética não existe mais, existe a mãe Rússia, né? É uma maneira simples de entender. Acho que, para o pessoal da esquerda, que continua perplexo, etc, etc, seria muito difícil admitir isso, né? Seria muito difícil admitir. E também a própria direita admitir que eles estão sendo, digamos, instrumentalizados pelo que já foi o comunismo. Toda essa conversa fiada anticomunista, na verdade, é, digamos, estimulada pela antiga União Soviética e pelos seus antigos dirigentes. Porque, nesse momento, dentro da conformação geopolítica do mundo, é isso que lhes interessa. Não é? Essencialmente, produzir o caos no terreno, vamos chamar inimigo, né? Porque também, por outro lado, é bastante evidente, né, a belicosidade russa, né? Mas, enfim, né, não era. Acabamos falando um pouco de teorias conspiratórias, né? Voltemos ao Setembro Amarelo, né, que é muito mais importante, né? A ideia da gente dar um pouco mais... e, por acaso, acho que na esteira desse setembro, dessa campanha, eu acho que tem uma matéria hoje ou de ontem na UOL sobre exatamente esse flerte com o suicídio das gerações mais novas, né? Esse niilismo extremo que tem contaminado as gerações mais novas, né? Nesse momento do mundo, né? Quer dizer, que é um momento particularmente tenso, porque a gente está vivendo quer dizer, eu não acho nem... Quer dizer, toda essa questão geopolítica de que a gente estava falando, quer dizer, acho que tem uma consequência de uma outra coisa, que é a desordenadora revolução tecnológica pela qual a gente está passando, né? Que desnorteou tudo, todo mundo, tudo mudou, tudo mudou, sabe? E eu acho incrível, quer dizer, outro dia eu estava pensando, eu cheguei a conhecer a trabalhar, inclusive, num jornal que, naquele momento, 40 e poucos anos atrás, era antiquado, mas já era um tanto quanto anacrônico, mas era rodado, quer dizer, em linotipo, ele era feito em chumbo. Quer dizer, as matrizes que eram rodadas, as rotativas, eram produzidas em linotipos, caixas de tipos, como é que chama?
impressos em chumbo quente. Imagina, se eu falar em linotipo, se eu tiver algum ouvinte, e acredito que tem, mais jovem, o cara nem sabe o que é um linotipo. E não tem por que saber, inclusive. Né? Eu cheguei a pegar um linotipo, a ver um linotipo, aquela coisa que fazia os jornais dos anos 30, 40, mesmo 50. Depois de meados de 50, a coisa começa a mudar um pouco. Mas ainda era isso. Então, você vê, hoje não tem nem mais jornal, praticamente. Em quanto tempo você não compra um jornal? Eu não compro um jornal, acho que tem... Na verdade, eu mesmo não compro há décadas, mas minha mãe, que morreu já tem uns 10 anos, mais ou menos, ainda não bateu 10 anos, mas está batendo, ela mantinha uma assinatura, eu mantinha para ela uma assinatura do jornal que ela gostava de ler. Mas, e eu acabava também folheando, mas esse mundo. E aí é a questão também, chegamos aqui no Elon Musk com o Alexandre de Moraes. Né? E vale a pena ver a William Vac de domingo, em que 3 juristas discutiram essa questão, né, está havendo ou não está havendo excessos da parte do Moraes, etc, etc, etc. Qual é a minha conclusão e qual é o meu argumento básico? Né? É que você tem toda uma legislação que foi criada durante e para esse mundo impresso. Um mundo que tinha a velocidade do impresso. E o impresso não existe mais. Entende? As coisas hoje se dão numa velocidade que o devido processo legal, se for seguido, com a morosidade que lhe é característica, dá no mesmo, entendeu? Ou você atua com a velocidade que, por exemplo, né, isso eu vim aprender agora recentemente, a legislação eleitoral, justamente porque ela legisla sobre um curto período de tempo e sobre uma causa muito específica, né, ela é ultra rápida. O juiz pode atuar, inclusive, como... o juiz eleitoral ele pode ser polícia, ele pode chegar e dizer, não, tira isso daqui agora. Acabou. Né? Porque não dá tempo. Né? E é mais ou menos nessas condições que a gente vive hoje. Né? Isso não justifica que se crie uma jurisprudência dos excessos. Né? Mas que a gente precisa adequar a lei a essas condições novas, precisa, porque a gente precisa ter uma resposta rápida para as coisas. Outra coisa, é inevitável, quer dizer, a ideia de que uma rede social era só um lugar que oferecia, era só uma parede que nos era oferecida gentilmente por um grupo de pessoas generosas, que era coisa nossa. Eu estou na internet há muito tempo, cara. Eu estou na internet desde 1999, 23 de abril de 1999 foi o dia em que eu botei no ar o café impresso. Você vê, ele chamava Café Impresso. Hoje se chama Café nas Nuvens. Óbvio, né? A gente achava... A grande pergunta é como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Ninguém sabia. A ideia era que o mundo ia ser todo gratuito daqui para frente. Entende? Então, claro, o que você botava no ar era de sua responsabilidade, inteira e exclusiva. Né? E ninguém, até as pessoas botavam no ar as coisas anonimamente. Era gostoso ser anônimo. Entende? Você era lido, mas você não tinha esse alcance. Aí, de repente, as pessoas começaram a ganhar dinheiro. Hoje, quer dizer assim, uma rede social é um jornal. Então, ele tem que ser responsável pelo aquilo que publica, até porque ele ganha dinheiro com aquilo que publica.
né? E aí aquela velha história que tanta gente aponta, quer dizer assim, o que mais produz volume, engajamento, visibilidade? São as matérias, como sempre. No jornalismo impresso era o quê? Quem vendia mais? Era o Jornal do Brasil, né? Chiquérrimo, aquela bonita. Ou era o Dia com cadáver cadáver na capa, aquelas matérias, porra, como é que é? Aqueles títulos, agora não me ocorreu nenhum, mas tinha uns títulos engraçados, meio de duplo sentido, né? Enfim, quem é que vendia mais? Era um jornalismo vagabundo, né? E isso não mudou na internet. Na internet continua a mesma coisa. Quer dizer assim, o que vai vender mais? A matéria escandalosa ou a matéria esclarecedora, informativa sobre um assunto sério? Né? Porra! Né? Então não tem novidade, nada piorou. Ninguém. Não, as pessoas não gostam mais de ler hoje do que já gostaram no passado, as pessoas não são mais burras hoje do que já foram no passado. Nada, o passado não era melhor. Esqueçam essa bobagem. Tá? Esqueçam essa bobagem. Parem de idealizar o passado. O passado nunca é melhor do que o presente, até porque é no presente que você está. Sabe? E eu estou. Então, sabe? E eu, sinceramente, você pode ver aqui pela aparência, porra, eu estive no passado. E eu não posso te dizer, é a mesma coisa. Tem a mesma quantidade de gente burra, a mesma quantidade de gente inteligente, a mesma quantidade. É tudo igual, só que agora eu tenho um canal de televisão. Olha aqui, eu aqui falando com você. Né? Não me custa, na verdade, nada. Eu assino o YouTube porque eu quero. Isso não é uma exigência para estar aqui com esse vídeo. Tá? Custa energia elétrica e um equipamento. Porra. Muito pouca coisa, convenhamos, né? Quer dizer assim, é disso que eu estou falando. Olha a mudança radical. Olha a mudança radical. Então, evidentemente, que tudo ganhou um volume, uma extensão que nunca teve. Isso é ótimo, inclusive. É ótimo. Eu não tenho nada contra. Mas hoje em dia os imbecis, os idiotas, que bom que se manifestem. Qual é o problema? Isso é democracia. Não é isso que a gente quer? Que todo mundo... E é justamente pela exposição que as pessoas vão melhorando, sabe? O idiota que tanto falam, os idiotas falam que o Nelson Rodrigues dizia que os idiotas um dia iam chegar ao poder. O idiota acha que o Nelson Rodrigues estava se referindo ao povo, a Dona Maria Gordona, que toma umas cachaças e faz uma dancinha maluca no TikTok. Não é. Ele está falando desse pessoal que se acha muito inteligente, etc. Esses é que são os idiotas, sabe? Aqueles que julgam muito à luz de certas... Entende? Quer dizer, de certa maneira, eu estou mais próximo do idiota que a Dona Maria com a sua de porre fazendo uma dancinha no TikTok. Quer dizer, né? Então, que bom que a Dona Maria hoje pode fazer a dancinha dela do TikTok. A tia, mas tem a tia Margarida, que é bolsonarista, etc. Tem a tia Maria, o dia Margarida, que é bolsonarista. Porra, e daí? Sabe? Aquela velha história, mas o fulaninho votou no Bolsonaro. Sim, o fulaninho votou na Dilma. Sabe? O que é? Competição agora? Quem foi o pior? Quem é o mais burro? Cara, a vida é isso, acerto e erro. Essa é a beleza da democracia. Sabe? Primeira coisa, cada um é um votinho. Não é porque eu votei um A ou B ou C que eu mudei a história. Um votinho não muda a história, é a soma dos votinhos. Mas se eu não tivesse votado, o cara ganhava do mesmo jeito. Teria que ter uma porrada de gente para não votar na Dilma, não votar no Bolsonaro. Entendeu? Outra coisa, quando você
vota no fulano e o fulaninho ganha, é só 4 aninhos. Depois ele pode tentar de novo, aí pode virar 8, como pode não virar 8. Essa é a beleza do negócio. Ninguém é culpado, não tem esse drama. Isso é uma chatice, isso. Isso é uma chatice. Entende? Pá, você votou na Dilma destruiu. Não foi lá um bom governo, entendeu? Não foi, mas pergunta pro Lula. Pergunta pro Lula o quanto ele gosta da Dilma. Tá. Aí, pô, veio o Bolsonaro. Podia ser pior do que a Dilma? Porra, podia. Porra. Momentos memoráveis, ele correndo atrás com uma caixa de cloroquina atrás de uma ema lá no planeta. Isso é inesquecível. Isso é inesquecível. Ele logo no primeiro mês aos trapos, chinelas Raider, todo despenteado, abraçado com todo o ministério. Cara, que loucura, parece um mendigo, sabe? Outro momento incrível, o Paulo Guedes defendendo o fim do SUS, que as pessoas agora iam ganhar um voucher. Um voucher. Então, você ganha um voucher. Você quer ir aonde? Você quer ir no Hospital das Clínicas? Você quer ir no Einstein? Você vai no Einstein, vai lá com o voucher. Mas aí não foi reeleito. Pô, a Dilma quase não foi reeleita, mas ela acabou em impeachment. Mas o impeachment! Cara, não sabia fazer política. Não sabia fazer política. Pergunta se o legislativo que o Lula herdou, desses 4 anos do Bolsonaro, não é pior que porra, o legislativo da Dilma, que empichou a Dilma, perto desse, porra, aquilo era uma casa de sábios honestíssimos. E vê se o Lula não tá se enrolando. Por quê? Porque sabe fazer política. E política é isso. Política é a arte do momento, entendeu? É isso aí, é o que dá. Já estou eu aqui falando de política. Mas chega, gente, já tem quase 40 minutos, falei pelos cotovelos, quanto mais eu falo, menos sou assistido. Essa é que é a verdade. Né? Cuidem aí, Setembro Amarelo, vamos falar mais de Setembro Amarelo. Né? Vamos olhar para os nossos amigos com carinho, sabe? Vamos conversar mais, vamos nos acolher mais, para que não aconteçam coisas, sabe, de jovens, sabe, tentarem, erroneamente, assim, tentarem matar a pessoa errada, né? Que no suicídio a gente sempre está matando a pessoa errada. É isso, meus queridos amigos que me ouviram até aqui, tá? Não era para ter falado tanto, falei muito, porque eu gosto de falar. Né? Cheguei a essa conclusão, sinto falta. Olha lá, a bichinha lá dormindo, olha lá ela. Dorme toda encolhidinha. A outra nem sei onde foi parar. Olha lá meu São Jorge também. Meu bambu, acho que é bambu da felicidade ou da prosperidade, não sei como é que chama esse bambu. É, minhas coisinhas, minha vidinha. Né? Sou tão feliz. Beijo para todos.